Nesse segundo momento, a gente vou estar apresentando os dados que eu levantei desse terceiro capítulo, né? Só um minutinho, por favor. A gente levantou os dados sobre as nascentes, um pouco sobre o histórico das nascentes, né? Como é que o uso e cobertura da terra se deu nessas regiões, nessas nascentes, né? E aí eu juntei uma série de informações e formei uma base de dados, né? Então, um aglomerado de informações. Depois eu fui tratando esses dados, fazendo algumas análises e percebi que daí eu estou fazendo um banco de dados. E qual que é a diferença da base de dados do banco? Porque no banco de dados você tem caminhos para acessar esses dados, né? Para reunir esses dados. E aí, então, a gente, um esforço aqui de programação, que não é a minha, eu acabei fazendo o que eu estou chamando agora de observatório das mudanças de uso e cobertura da terra em áreas de nascentes. Versão 1.0 da APA de Campinas. Por quê? Porque essa versão, esse softwarezinho de consulta pode ser usado para outras áreas, dependendo dos dados que eu alimentar. Né? Isso eu estou chamando de versão 1.0. Esse esforço está dentro desse contexto, dessas organizações, grupos de estudo, né? E a gente tem essa primeira aba do software mostrando das 1.326 nascentes o uso e cobertura ao longo dos anos. Então, de 2016 a 2023, essa nascente, que é o número 1, ela tem esse amarelo mais escuro e esse amarelinho mais claro, que é pastagem e mosaico de usos. Vocês lembram que eu falei, que são as classes que mais aparecem nas nascentes na APA. Se eu colocar uma outra nascente aqui, por exemplo, tem uma que eu gosto, que parece um menininho, o cabelinho crescendo. Esse daqui parece um piratinho. A nascente, ela, em 2016, ela tinha uma boa parte, ela está na propriedade 443, são 675 propriedades que tem o cadastro ambiental rural na APA, né, cadastradas, e cada um contém um número, um código do imóvel, mas eu estou chamando ela aqui a princípio pelo número só dela. Então, na propriedade 443, está a nascente número 13, de 1.300 nascentes. E a nascente número 13, em 2016, ela estava assim, e a formação florestal ela foi aumentando, percebe? Até chegar em 2023, ela está assim. Isso é o 5, desculpa, isso é o 50 metros? Tá? 50 metros. Então, isso onde está mostrando que a vegetação é onde nos 50 metros tem lá realmente um pixel. Exato. Exatamente. Então, a gente está trabalhando áreas de 50 metros de raio para cada nascente. Aqui, então, a gente pode pesquisar as outras nascentes, cada uma tem uma configuração. Essa aqui, por exemplo, já tem área urbana, ó, ocupando uma parte dela, né? Aumentou, inclusive. Aumentando, inclusive, né? Bom, essa é uma aba interessante para a gente buscar então a cobertura por nascente. Mas se eu quiser saber por propriedade, né? Desculpa, por que 2016? Na verdade, esses dados, que são do MapBiomas, é a coleção do MapBiomas que eu estou usando, é a coleção. Eu estou usando uma coleção 2 beta, que é de 10 metros de resolução. O Sentinel, né? O Sentinel. É 2016. A coleção 9 é 30 metros, então essa é a resolução mais alta. E o Sentinel é 2016 para frente. Então, na hora que você falou que era realmente 50 metros, eu fiquei pensando, mas o pixel ele é muito grande, ele vai estar usando no Sentinel. Isso, também por isso a limitação de datas. Se eu trabalhar com dado um pouquinho mais antigo, eu consigo de 85 a 2023. Essa história ficaria mais completa, né? Você perde em resolução. Mas perde em resolução, né? Então, eu estou trazendo a princípio desses anos, daria até para aumentar, mas a gente perde em acurácia. Bom, a gente pode fazer a busca por propriedade, né? Então, olha que interessante. A propriedade número 2, ela tem 6 nascentes. E aqui está o histórico das nascentes dessa propriedade, número 2. Então, ó, vocês veem que tem nascentes boas aqui, né? Bem completas de formação florestal. Uma que está começando a invadir a área urbana aqui invadindo, estão vendo o vermelhinho? Então, a gente tem um acompanhamento mais de perto nessas áreas, né? E para nós passa a ser. Quando a gente coloca, como o Cássio estava falando, né? Quando a gente coloca uma lupa, a gente consegue distinguir, ele estava falando, dos diferentes proprietários
proprietários rurais que tem, né? Aqui a gente começa também a distinguir os tipos de nascentes. Então, isso é um primeiro esforço para a gente se aproximar e dar foco para esses ecossistemas. Bom, depois nós temos uma aba de classe predominante. Aqui eu consigo fazer uma lista das classes, das nascentes que têm a classe predominante. Por exemplo, formação florestal, nós temos das 1.300 nascentes, nós temos 299 que têm a formação florestal como classe predominante. Então, todas essas aqui, ó, a nascente, inclusive a última, 1326, até lá embaixo, até essa daqui, ó, a 1104, são nascentes que predominam a formação florestal, em ordem decrescente. Então, as primeiras lá têm 100% coberta de formação florestal. Essa última tem 38%, depois tem mosaico de uso e pastagem. Então, a gente consegue, aí a gente pode também checar, essa daqui é 1104, né? Está falando que tem formação florestal, pastagem e mosaico de uso, né? Se eu vier aqui e colocar a 1104, não, mas tem que digitar rápido. Bom, 1104. Olha lá, tem exatamente o que eu falei, né? A formação florestal, pastagem e mosaico de uso. Bom, então dá para eu fazer essas pesquisas cruzadas, né? Qual que é a importância dessa aba, né, no meu entender? É que eu consigo trabalhar grupos de nascentes. Então, as nascentes que estão com floresta plantada são essas aqui, 103. As nascentes que têm área urbana, 6. Essas aqui, ó, então, a área urbana está indo para cima delas. Então, é uma forma de a gente rapidamente reunir grupos de nascentes para, de repente, fazer campanhas e trabalhar com esses proprietários, para fazer trabalhos específicos para essas nascentes. Depois nós temos uma aba aqui de transições, que são as transições, uma coisa é a cobertura, outra coisa é a transição, né? A mudança de cobertura. Então, uma coisa é ter floresta aqui, aí ano que vem tem floresta aqui de novo, no outro floresta de novo, no outro pasto. Então, houve a cobertura, uso de cobertura, e chegou uma hora, mudou. Então, de um ano para o outro, houve mudança. E essas mudanças, no nosso caso, podem ser de 4 tipos. Formação florestal mantida, que não é exatamente uma mudança, mas eu quis deixar aqui, porque são 425 nascentes em que, no período de 18 a 23, eu fiz um recorte desse período, tá? Nós temos todas essas nascentes como formação florestal mantida, que é esse verde escuro. E percebam que elas vão sumindo, o verde escuro vai sumindo. Tem um micropixel ali que não dá para ver nessas últimas. Mas o que eu quero dizer é que todas essas primeiras, ó, elas têm formação florestal e se mantiveram nesse período. Por que é importante saber quais não tiveram? Porque eu falei lá no começo, a floresta madura ela é muito mais interessante para nós do que a floresta nova. Então, se eu estou conseguindo manter a floresta na nascente, ótimo, que ela está produzindo mais ecossistema a cada ano. Mas eu posso fazer a pesquisa, por exemplo, de formações florestais em que houve perda de floresta. Quais são? Essas 33. Então, no ano de 2018 a 2023, nessas 33 nascentes, houve transições em que a floresta foi perdida. A gente pode confundir esse vermelho com área urbana, tá? É um outro tom de vermelho, que é mais escuro. Aqui quer dizer que a floresta foi perdida, tá? Então, em todas as nascentes, claro, está em ordem decrescente, a que mais perdeu foi essa, a 549, e aí isso vai diminuindo até a que menos perdeu essas aqui embaixo, mas perderam a floresta, essas 33. E tem mais duas classes de transição, que é quando a floresta recuperou em áreas nascentes. Então, esse é o caso que a gente gosta. 127 nascentes, um ganho de floresta. Então, isso é muito interessante para nós, fazer um trabalho com esses proprietários, para falar assim, parabéns, seu nascente está legal, o que vocês fizeram? Dá para a gente continuar fazendo? Então, voltando na história do Cássio, de você tentar direcionar trabalhos de gestão para esses grupos de proprietários que têm esses tipos de nascentes nas suas áreas.
Depois eu posso espacializar, né, tudo isso. Então, se eu coloco uma nascente aqui, Qual ela... é o último? Você só mostrou o último caso ali. Desculpe. Bem, obrigado. Obrigado, Luiz. Esse último caso é o caso de onde houve ganho de superfície de água. Temos duas nascentes em que houve ganho de superfície de água. Isso eu coloquei porque eu achei interessante. A gente está falando de água, de nascente, então são só duas, mas é interessante saber o que está acontecendo lá. E aqui mostra também as possibilidades de expansão. Oi? Bom, quando eu coloco uma nascente aqui, coloca o número 2 aí, por favor. Ele imediatamente me mostra onde está essa nascente, né? O que é uma coisa interessante para a gente ter uma dimensão espacial, né, da questão. Importante eu dizer também para vocês que esse banco de dados ele pode ser usado tanto por gestores, pessoal do conselho, pessoal do BSA, enfim, até o Ministério Público quer saber onde estão os biólogos, o que estão acontecendo. Mas também os próprios proprietários rurais podem usar o software e falar, deixa eu ver as nascentes da minha propriedade, como é que estão? Como é que está o uso público delas? Aí a pessoa vai lá, identifica a nascente dela, tem uma aba para identificação. Essa aba é uma aba muito importante. Aí você fala, por que não colocou ela no começo? Porque eu deixei ela aqui para explicar melhor para vocês. Eu estou propondo uma caracterização autodeclarada. O que é isso? Eu estou querendo criar uma relação do proprietário com a sua nascente. Quando eu peço para ele, se ele quiser, claro, dar um nome para a nascente, dizer quem que é o responsável, dizer se tem algum apoiador, alguém que põe uma grana para a nascente ficar legal, responde se há ou não certamento, né? Ele pode também, Laura, você pode colocar, digitar número 1 aí? Isso. Ele pode também carregar fotos da nascente dele. Eu coloquei algumas ilustrativas aqui na nascente 1, só para mostrar. Então ele carrega, mostra como está a nascente dele. Aqui ele pode fazer uma descrição. A nascente está em boas condições, tem uma marca do lado. Aí ele pode preencher aqui o que favorece a conservação da nascente e o que dificulta. O gado aqui, pisa, enfim. A pessoa escreveu, não sei, mas... Aí ela ali concorda com os termos de consentimento e salva os dados. O que são esses termos de consentimento? É importante eu dizer que essa ferramenta ela foi criada com a intenção de agregar pessoas e não de policiar e dar sanção. A intenção é agregar a pessoa para ela criar uma relação com o lugar dela, com a nascente. Então, a motivação não é de comando e controle, é a motivação de agregar pessoas para fazer algo pelas suas próprias ações. Claro, se eu fosse um ativista, eu já ia propor, se eu estivesse trabalhando lá na APA, eu já ia propor fazer uma campanha, as 10 nascentes mais bonitas da APA. Aí vamos falar com o pessoal do turismo, fazer o circuito das nascentes. Aí o turista vem, entra, passa as 10 nascentes mais bonitas. Aí todo ano tem o prêmio da nascente, isso aqui. Sempre trabalhando com esse lado positivo de agregar muito mais do que não acho que seja válido, desnecessário, lá do comando, controle e fiscalização, como o José bem colocou. Mas a gente tem que também trabalhar com as pessoas que já têm uma sensibilidade ecológica, desses 600 proprietários, eu achei que vários deles têm essa sensibilidade, essa disposição de engajar nesse tipo de ação. E aí, então, só para terminar, eu passo a palavra, vou colocar mais uma questão e passo a palavra para vocês, para a gente encerrar. Eu só coloquei umas palavras aqui sobre o aplicativo, né, que foi desenvolvido, vou simplificar aqui, foi desenvolvido no contexto da tese, é um software de código aberto, portanto, depois que for publicado, quem quiser pode alterar, mexer, contribuir. Esse software foi financiado pela minha bolsa de estudos, pela CAPES, pela FAPESP. Bom, tem que estar dentro do processo de procedimentos éticos, enfim. E aqui eu até faço uma breve alerta sobre o que eu acabei de falar para vocês, né? Que esse aplicativo teve como principal objetivo disponibilizar aos proprietários rurais e demais tomadores de decisão um banco de dados com informações capazes de orientar a priorização de esforços para a conservação e recuperação de áreas nascentes. Então, só para deixar claro e registrado que a nossa proposta é essa, né, de agregar as pessoas.
Bom, dito tudo isso, apresentado então o banco de dados, eu passo então a segunda pergunta da nossa reunião e aí vamos fazer os mesmos temas. As inscrições que vocês discutem e tentam responder com a experiência de vocês a essa seguinte questão. Como vocês anteveem o uso e o impacto dessas informações do banco de dados apresentado para promover ações de conservação e restauração de nascentes juntamente com os proprietários rurais? Então, assim, para além de ouvir vocês com relação a esse banco de dados, eu queria ouvir vocês com relação ao futuro das nossas ações com relação a nascentes. Então, a primeira pergunta era mais para mapear o que estava sendo feito e como nós estamos. Agora, apresentando esses dados, a gente tem uma direção mais de cenários. Né? Para onde podemos ir a partir dessas informações com esses dados? Né? Então, essa pergunta já aponta mais para ações futuras, então eu queria que vocês tivessem isso em mente. Né? Diante dessas informações que eu trago, o que a gente poderia fazer para unir esses proprietários e para cuidar da conservação das descendentes? Aí passo a palavra para vocês, é uma discussão mais de vocês, eu fico aqui só mediando e fique à vontade para comentar, sugerir, opinar, tá bom? Só, por favor, levante a mão. A gente tinha a inscrição da Sueli, do Perdigão, da primeira parte, e agora do Luiz. Vocês querem que essa ordem, Sueli? Eu acho que eu vou passar ali, depois, se for necessário, eu falo. Tá bom. Perdigão, você... O que eu ia falar não é o fechamento da outra parte, mas quando juntar com isso, que é o fechamento final depois. Ah, tá bom. Então, Mas agora, eu vejo, primeiro, meus parabéns pelo trabalho. Tem que ser reconhecido o trabalho, vai ser uma fonte de dados muito interessante. Mas eu comecei a pensar aqui, talvez, uma coisa da complementação ainda. Por exemplo, levantar quais são as áreas de recarga importantes dessas nascentes. Uma coisa para o futuro. Sim. Mas para eu ter a exata noção da importância da nascente, mesmo que ela esteja bem preservada, qual que é o potencial de recarga acima dela? Estou pensando do ponto de vista de estratégia de restauração. Então, depois a gente queria conversar com você o trabalho. E em relação... Bom, eu não queria fazer uma proposta de fechamento agora. Deixa os outros falarem e depois a gente conversa. Fica à vontade. Você vai tornar públicas essas informações? Vai dar um site de consulta, né? Ou não? Sim, na verdade a ideia a princípio é mostrar para vocês o banco de dados, ver como vocês percebem isso, se faz sentido, porque eu também tenho para mim que às vezes uma coisa super legal para mim, na prática nem é tão legal assim, né? Então assim, eu quis primeiro colocar à prova esse banco de dados para ver o que vocês acham. Não, isso aqui pode ser legal, fazer isso, ou pensar coisas que eu ainda não cheguei lá, né? Eu pretendo, claro, disponibilizar, mas eu não posso disponibilizar nesse momento, porque eu tenho a questão do artigo, né? Então daqui a poucos meses, quando o artigo já estiver encaminhado, eu já posso liberar. Porque assim, eu acho que eu acho ótimo essas informações para a gente mapear, ter tudo isso. É que quando a gente também vai fazer um trabalho, a gente não pensa só na nascente, né? Então o proprietário quer cadastrar, ele cadastra a nascente, toda a PPD, ele faz um trabalho, então às vezes uma propriedade grande gera uma demanda de plantios. Então eu não faço só a nascente, vou para outra propriedade fazer só a nascente. Então, né, a gente tem esse olhar como um todo. Mas eu acho que ali seria interessante se tivesse também um item, se for colocar a minha nascente, o telefone, contato, né? Se tivesse um item, se você quer recuperar essa nascente, a gente entrar em contato com ele, sabe? Então buscar, tem 1.300 nascentes, né? Se 20 proprietários ali falaram, tem interesse. E aí a gente também, né, demanda além da nascente das outras APPs, mas dele mostrar o interesse da gente recuperar. E como essa informação chegar nos proprietários também, né? Saber que
banco de dados, ele acessar, olhar lá, preencher, então precisa de um trabalho de divulgação, assim, né? E isso, ele preencher os dados dele e clicar lá, que é recuperar. E aí, parceiros, né? O Estado tem TCRA. É que assim, escrito no banco de áreas verdes, chega para mim TCRA, TCA, TAC, vários tipos de termos para cumprimento a plantios, né? Então a gente consegue destinar como escrito no banco de áreas verdes. A gente vai atrás dele e escreve essas áreas no banco de áreas verdes. Ótimo. Não, todas essas novas abas, esses novos campos, eu acho que parte de um trabalho coletivo, assim, de discussão e fala, não, esse campo que você criou parece legal naquele, mas na prática não faz o menor sentido, vamos tirar. Então eu estou disposto, claro, para além do doutorado, de engajar na questão junto com quem estiver afim, para melhorar isso, para fazer a coisa andar, né? De alguma forma, independente do doutorado. Né? Mas para contextualizar, né? A intenção do software depois, quando o artigo for publicado, isso vai estar bem explicado lá. Mas a gente chama de ponto de alavancagem, né? Quando a gente cria um mecanismo para fazer uma mudança transformadora do sistema como um todo. Né? E qual que seria a mudança transformadora? É a pessoa deixar de fazer a recuperação da área, porque ela é obrigada a fazer, senão ela vai ser sancionada. E a mudança de paradigma, ela cuidar daquilo por um valor relacional, que a gente chama. Não é mais um valor instrumental, para ela não é um meio, ela sente é um fim em si mesmo, e ela cria essa relação, quando ela dá um nome, ela fala, não, essa nascente aqui vai chamar a bica da Dona Chica, porque a Dona Chica vendeu a terra para mim, e começa a criar uma história toda com aquele lugar. Então, no fundo, quando o artigo for publicado, eu vou estar usando esse tipo de argumento, né? De trabalhar questões de valor relacional, muito mais do que criar situações de comando e controle, a gente ficar trabalhando não que eu tenha nada contra, comando e controle é importante, a sociedade precisa, mas eu acredito muito nessa boa vontade de quem está afim, e esse grupo acaba contaminando mais pessoas, daqui a pouco todo mundo vai ter que ter a sua nascente lá, cadastrado, é mais nesse sentido. Quem quer agora? A Ângela e depois o Geraldo. Eu tenho um conhecimento ecológico meio empírico, né? Eu minha formação em comunicação, cinema, imagina, e eu comecei a fazer militância ambiental por conta da Mata Ribeiro Cachoeira e da loucura de querer preservar aquele fragmento. Então é difícil para mim entender todo esse processo e toda essa complexidade de informação que você traz sem fazer a certificação em loco dessas nascentes. E a gente está tratando de dados que foram levantados a partir de banco de dados. E todos esses casos que eu vim citando, e que são muito comuns na APA, o Cássio citou, quem mora lá sabe que são. Que tem nascentes que estão apontadas que existem e tem nascentes que não estão apontadas e que existem. Então eu tenho assim, um pouco de resistência. Então, posto isso, eu acho que sim, que a gente contamina através eu faço, meu vizinho talvez queira fazer, vamos tentar juntar essa força. Mas eu acho muito importante que a gente tenha essa coisa em loco, que o primeiro setor que acabou de sair, o Geraldo está querendo que o pessoal da prefeitura vai em loco, que vocês da Unicamp participem mais. Você vê aqui o Vogel estava falando que participou de uma reunião lá no Colinas e ele expôs o Banco de Áreas Verdes e que teve várias pessoas que aderiram. Então essa coisa da prefeitura ficar no gabinete dela, da Unicamp, ficar aqui dentro de coisas, não, a gente tem que misturar isso, sabe? Tem que ter essa disposição do deixar de ser online e ser mais presencial. Então é isso que para mim me traz, mas eu quero conhecer sim, a hora que estiver disponível, que eu puder você pode pagar a luz para mim? investigar.
faltou mostrar. aprender, né? Porque tem Faltou que mostrar, já você falou de um bloco, né? Quando a gente clica aqui, ó, na propriedade 2, tem 6 nascentes. Quando eu clico aqui, ó, aí no mapa ele me leva até a propriedade 2 e nas suas nascentes, sabe? Isso, claro, não resolve, eu não estou lá no lugar, mas é uma forma também da gente. o próprio proprietário O chegar. proprietário chegar na sua nascente, ele sabe, né? A minha professora até fala, Henrique, todo proprietário sabe onde tem a nascente. Isso não é uma questão para eles. Mas os proprietários não sabem. Eles sabem o histórico da nascente, mas eles Mas pode sabem acontecer nem. o que aconteceu comigo. Isso, Tem nascente aqui que não tem. É, ou às vezes ele vai questionar. Ou tem lá e não tem. Ou às vezes ele vai pegar essa nascente, 966, na hora de escrever, ele fala, essa nascente não existe, eu moro aqui desde não sei quando. Isso. É até uma forma da gente fazer uma revisão dessas nascentes. Né? Então eu imagino, eu concordo com você, né? Precisa pisar lá. Eu fui em várias nascentes empíricas, encharcado, aí você vê que a vegetação mudou. Então essa experiência é riquíssima. Né? Mas, enfim, nada impede, né, que isso leve a pessoa até as nascentes dela. É uma ferramenta. Mas legal. Quando que você vai disponibilizar tudo isso pra gente Não, eu estou, na verdade. começar a brincar? Não, tem limitações técnicas, né? Porque eu não sou da programação. Eu fiz isso na raça, aprendendo, mexendo no R. Não. Mas assim, qual que é a minha intenção? Eu até queria ter preparado para essa reunião. Colocar tudo isso, todos os arquivos que eu uso no Drive, no Google Drive, de modo que a pessoa, para acessar, ela precisa só de um link. E quando ela carregue fotos e tudo, essas fotos vão tudo para o Drive. Aí eu vou abrir e deixo o pessoal ficar brincando. E aí, se o conselho quiser fazer uma campanha, se quiser anunciar que existe e tal, depois de 6 meses, de um ano, a gente abre lá e vê quem que preencheu. Às vezes tem 100 nascentes preenchidas. Olha que riqueza de informação, né? Às vezes não, às vezes ninguém ligou e ficou para lá. Mas, de qualquer forma, é uma ferramenta, né? Que logo vai estar disponível. Assim. Eu só não vou abrir agora, porque eu tenho essa discussão técnica ainda não resolvi, e também a questão do artigo, que eu agora, finalizando o artigo e submetendo, ele já, todas as informações já podem ser explicadas. Acho que é o geral, né? Primeiro, os parabéns, porque a gente achou super legal. Ah, que legal, obrigado. Sim, Estava ansioso por sua resposta. Né? Porque você é da área. o Gojo já deu um monte de ideia que dá para usar, para restauração, a sessão inúmeras possibilidades. E eu pensei, e aí a gente tem uma preocupação, assim, que é um conflito que pode dar. Mas tem pontos positivos e pontos negativos. E aí, uma experiência que a gente tem no geoambiental nosso, deixar muito claro, quando a pessoa acessar o site, o metadado, né, a explicação, para que pode ser usado e para que não pode ser usado. Isso, perfeito. O conflito que a gente imagina que vai acontecer é quando a gente tiver as análises do CAR. Né? Porque o CAR vai trazer um novo marco para as APPs, para as nascentes existentes naquela propriedade. E ali é um marco legal mesmo, legislatório, né? Sim. E como a gente discutiu, e eu concordo com a discussão, é muito complexo você definir o que é uma nascente e o que não é, se ela ainda está lá, assim, né? E aí a gente vai ter esse conflito, né? O CAR vai baixar muito o número de nascentes na APA, porque é autodeclaratório, é automático, o pessoal da CAT não está indo em todas as propriedades. Então, o proprietário rural não tem conhecimento do que é uma nascente, do histórico, dessa questão da geologia, do estudo que tem que ser. Então, assim, vai sair um CAR, um exemplo, com 500 nascentes na APA. E a base oficial da prefeitura que você usou é de 1.200 e pouco lá. E aí vai gerar esse conflito. Mas isso tem um ponto positivo, tem a parte legal. Dá para a gente trabalhar essa questão do cadastro que você falou, da informação. Não, nunca houve uma nascente aqui. Sim. Tudo isso é bacana a gente pensar. E assim, uma sugestão que é... O Luiz já falou para estender para as APPs, né? Eu estenderia essa ideia da vegetação para a propriedade como um todo, né? Seria muito legal a gente ver o avanço, porque aí não tem discussão, né? Sim. É ou não é? Não, é. O limite da propriedade é essa e ao longo dos anos, de 2016 até 2023, e isso não vai parar, né? A ideia é que seja alimentado, né? Ao longo do tempo, está aumentando, está diminuindo a vegetação, não sei. E aí a gente começa a cruzar com a questão da legislação, que na APA é muito mais restritiva.
Né? Mais restritiva que o código florestal. Né? Então, assim, a vegetação na APA, os fragmentos na APA, eles têm proteção de APP. Né? Você não pode suprimir, a não ser, tem algumas exceções, né? Mas tem várias situações que a gente começa a olhar para esse planejamento e esse mapeamento. Então, assim, parabéns pelo estudo, achei muito bacana. Legal. A ideia, né, da forma que você está expondo, né, fica muito didático, muito bacana, acho que está... Não, imagina eu apresentando isso para aquele grupo de proprietários das nascentes que a cidade está invadindo. Vamos fazer uma reunião só com esses caras? Chama para a reunião, eu apresento, mostro. Aí eles vão lá brincar, entendeu? A gente pode fazer coisas assim, por setores, de tipos de nascentes, tipos de proposta. Não, aqui só tem proprietário que ganhou floresta na nascente. Pô, esse cara tem que ganhar uma plaquinha, um parabéns, sabe? Vai descer eles, porque eles estão cuidando. Então dá para fazer muitas ações. O que motivou ele? É o que te motivou, estudar esses caras, entendeu? Chamar eles para ensinar os vizinhos, sei lá, tem muitas coisas, né? Sim, valorizar, né? Valorizar. Henrique, a gente vai ter que sair. Não, eu estou de carona com o Volvo, ele vai me Bom, acelerar. vocês conseguiram vir, eu consegui mostrar. Parabéns. Obrigado, viu, pelas opiniões. E assim, isso aqui está só começando. Assim, quanto mais informação. Vai avisando a gente dos próximos passos, principalmente quando você publicar. Claro, com certeza. Com certeza. Obrigado, meu. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Você vai também? Não. Mas eu vou daqui a pouco ter que buscar Tá minha bom, filha na tá escola. bom. Tchau. Obrigado. A gente tem agora o Ferdigão e depois o André. Não, o meu era só assim para parabenizar mesmo. E como o pessoal falou, essas nascentes estão atreladas a uma PP, a um curso d'água, né? É uma PP de curso d'água. Então, provavelmente uma nascente que não tem nada de cobertura vegetal, a PP inteira também provavelmente não vai ter. Né? Então, assim, a gente já tem que pensar nesse segundo passo, que é o que falaram agora, que é o que eu ia falar. E você pode já expandir isso, não só para a nascente, mas também para toda a PP dentro de cada propriedade, né? Para a gente começar a ter essa visão de cada propriedade. E tudo isso a gente consegue, né, pelo mapibioma, ter camadas do charter e tudo. Então, assim, eu também eu já fiz bastante disso também, sabe? E outra coisa também que, assim como a pessoa pode falar que não tem nascente naquele lugar, poderia ter alguma coisa que você possa inserir uma nascente através de uma coordenada, alguma coisa nesse sentido, né? E o que mais eu tinha pensado? Acho que foi basicamente isso daí mesmo. E daí também falar para você que existe o prêmio Mapibioma. Sim, porque e daí pode ser o seu. Eu me inscrevi no passado, com certeza. Mas quem sabe esse ano, né? Parabéns. Obrigado. Já foi falado bastante, né? Mas é uma coisa de associada ao seu tempo, ao seu momento, também nós vamos pensar sobre isso, de área de recarga e APP. Complementar, que vai dar uma visão, né, mais integrada do que de fato precisa com mais urgência de restauração. Mas eu queria, uma coisa que ficou clara, eu acho que ficou em consenso, quando fala do Cássio, quando ele estava aqui, eram os diferentes perfis de proprietário. Isso foi muito legal, né? Então eu fico pensando, a gente tem trabalhado um pouco nisso, mas precisa ampliar, que é o que representa esse território da APA, por que é uma unidade de conservação. Rapidamente passa na minha cabeça, em 95, 96, ainda não tinha nada regulamentado, a gente viu alguns trabalhos mostrando a parte geomorfológica, a área do Planalto Atlântico, Planalto Paulista, e a pergunta era qual o potencial de contribuição hídrica desse território? Com 22 mil hectares, né? A grosso modo, um terço mais ou menos verde para o Jaguari, e um quarto mais ou menos para o Jaguari e 3 quartos para Capatibaia. Contas, a grosso modo, né? Se puseram 1.500 milímetros de chuva por ano,
né, no território, é 1,5 metro cúbico por metro quadrado, 1,5 metro de água por metro quadrado, vezes 22 mil hectares, vai dar 330 milhões de metros cúbicos. É muito maior do que as empresas que estão fazendo por aí. Mas, qual o potencial de infiltração dessa água no solo? Então, essa é uma pergunta. A gente tem já 3 anos de pesquisa aqui com a Unicamp sobre a água, de qualidade de água e vazão de subbacias, e agora estamos estruturando para montar em 3 áreas para medir infiltração de água no solo. Em 3 áreas de pasto e com áreas restauradas e estágio avançado. Por que isso? Que eu estou dizendo? O foco que vai unir todo mundo que frequente ou seja proprietário da APA, algum pedaço de terra, é o potencial de abastecimento hídrico para a região metropolitana de Campinas. Não existe, nessa porção do estado de São Paulo, tira a Cantareira, tira o sistema Cantareira. Tirou a Cantareira, não tem outra porção de terra no estado de São Paulo capaz de contribuir com um volume tão significativo de água como esse daqui. Então, quando se pensa no abastecimento hídrico a médio e longo prazo, já pode ser exagero, tem que ser a curto prazo. Para essa região, não tem outro local que não tenha que se investir em restauração, acelerar esse processo. Então, essa situação de todo mundo que frequenta saber que é o maior potencial de abastecimento hídrico da região metropolitana, né? Nós precisamos divulgar isso, todos nós aqui juntos, prefeitura, as associações que trabalham, a universidade e assim por diante. Acho que esse pode ser o ponto de união para que você falou. A pessoa vê a minha nascente, eu quero restaurar. Entendeu? Então, linkar isso. Então, talvez, como resultado disso aqui, uma das possibilidades seja a gente começar a trabalhar como é que nós vamos divulgar esse potencial. Esse é um sentido da... Legal, obrigado. Tem a parte de clima, né? A maior parte dos ventos que chegam em Campinas passa por cima da água e vai para Campinas. Imagina se fosse o polo petroquímico que fosse onde é a água. Estaria quase que chuva ácida em Campinas todo ano. Tem esse fator, né? Conforto térmico. Conforto térmico, manutenção da biodiversidade. Então, isso tudo precisa estar na cabeça de todo mundo que frequenta a APA. A gente comunica isso de uma maneira, acho que muito... Precisa avançar nisso, nessa comunicação. Ponto de união é a importância do território para todos, para a comunidade. Não só para o proprietário. Obrigado, Júlio. Ótimo. Tem mais alguém? A Sueli tinha se inscrito no início, né? Oi, parabéns, viu? Um trabalho bem legal mesmo. Uma contribuição muito importante para a gestão ali da APA. Eu pensei já nos 2 programas nossos do plano de manejo que a gente não consegue tocar por falta de dados. E um deles é o de recursos hídricos, que inclusive a gente coloca que a maior deficiência dele é a falta de dados mesmo para a gente tocar as ações de gestão. E eu acho que isso daí vai contribuir bastante, assim, olha, que você liderar, sem pressão, de novo, não vou perguntar. Não, eu estou acelerando. Imagina como eu quero ver isso acontecer. Se vocês querem, imagina eu que estou fazendo aqui. E essa coisa do tamanho das propriedades, acho que é bem legal a gente ter também nas discussões o tempo todo, porque a gente não sabe como segurar. A gente, depois do plano de manejo, saiu a Lei 295, que tem um artigo 5º, que obriga todos os desmembramentos, modificações de escritura de imóvel rural a passar para a nossa secretaria, pelo nosso setor de unidade de conservação. E assim, a gente não sabe como segurar. Agora mesmo acabou de passar um desmembramento de uma propriedade em mais de, acho que 14 glebas de 40 mil metros, porque está dentro de uma zona. Por que ele vai desmembrar a propriedade do meio rural em 14 glebas de 4 hectares? Né? É chácara de lazer, não é produção rural, não é proteção florestal. Né? Então, e o que a gente vê, analisando o polígono de bairro onde ela trabalha, de 62 glebas, uma tem produção rural, que é dessas glebas de 20 mil metros. Então, claro, tem várias de proteção florestal, uma delas que é quase 100% de floresta,
mas de produção rural em 20 quilômetros, de 62 uma tem. Então, realmente, o tamanho da propriedade rural tem uma relação direta com o uso dela. Nada impede a gente ter uma aba com tamanho de propriedade. Você está dividindo as propriedades em 3 tamanhos. E aí a gente relaciona com as outras abas, a gente coloca do lado de cada nascente o tamanho da propriedade que ela está. Legal. Então a gente tem possibilidades de filtrar esse tipo, né? Muito legal. E aí, quando a gente vai tentar aplicar os parâmetros do plano de manejo, como 20%, né, além da reserva legal, a gente tem um setor de proteção ambiental de 20%. Você coloca 20% em 62 glebas, legal, você vai ter a mesma cobertura florestal se fosse uma única área. Mas qual é a disposição dessas... Faz toda a diferença. Então, para análise de ecologia de paisagem, de produção de serviços ecossistêmicos... As populações de fauna, se está espécie para beneficiar um só, tudo. Então, assim, para só a conversão do rural para um semi-urbano, a gente já tem perda de ecossistema gigantesco, de serviços gigantesco, né? Então, essa relação do tamanho de propriedade ela é muito importante para a gente na proteção ambiental, muito importante. E quando a gente fica brigando lá dentro da secretaria, não pode parcelar, não pode provar, a gente não consegue, porque a gente não tem mais nada na lei que proíba. Obrigado. Obrigado. Acho que para encerrar, né? Bom, para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez a vocês, né, a disponibilidade por aqui. Acho que a gente está começando só uma conversa, pode ir para outros lugares. Só respondendo a algumas colocações aqui, por que o Henrique deu foco nas nascentes? Primeiro, porque eu sei da importância da água, a Laura sempre me lembra disso, e isso é uma questão recorrente das reuniões da APA, a questão hídrica. A Laura falou, Henrique, eu queria trabalhar com corredor ecológico, eu ia fazer tipo um observatório dos corredores ecológicos. Aí eles me falaram, Henrique, vai para as nascentes, água, o pessoal fala muito de água, e eu acabei mirando na água. Mas quando a gente mira uma coisa, certa é a outra. Está tudo Está relacionado. tudo junto, né? Quando tem água, tem floresta tem água. Então, assim, a gente tá... E E uma coisa que me fez também abraçar essa ideia de uma vez é que, como as nascentes estão pulverizadas na água, a gente faz uma proposta de proteção do território inteiro da água. A gente não está focado em um corredorzinho, em um fragmento, para depois brigar lá com o outro, tudo de novo, entende? Então, isso me fez ver uma estratégia até política de ação, tipo, vamos falar das nascentes, porque nascente tem na água inteira, quase em todas as propriedades tem uma nascentinha, então, sabe, acho que é um bom mote para a gestão, para a gente pegar o cara e falar, vem cá, e se ele conservar a nascente, para ele conservar a água inteira, é um pouquinho, entendeu? Então, eu não acho impossível a gente agregar as APPs no software, fazer também uma coisa mais robusta, mas eu gosto da ideia de observatório das nascentes. Tipo assim, vamos pegar o binóculo e olhar nascente. É o começo, né? Sabe? Porque é uma coisa nascente, Sim, pô, é onde uma tá coisa, uma coisa, né? Então, acho que todo mundo tem uma predisposição a gostar de uma nascente, né? Então, acho que tem também esse fator, né? E acho que, claro, eu estou disposto a reformular tudo, mas eu estou só explicando por que a nascente me pegou tanto. Nem é reformular, é avançar. Avançar, melhor disso. Então é isso, agradeço demais a todos vocês. Eu achei que vocês iam comer mais, eu vou comer sanduíche. exagerou também, depois do almoço, né? Vamos caprichar, porque eles estão se esforçando de lá, vamos esforçando aqui. Então, quem quiser você pode levar para casa, fica à vontade, tá bom? Obrigado mais uma vez. E eu queria fazer uma foto com todo mundo, que eu deveria ter comido.